Os 10 grandes jogadores de futebol que ficaram pobres e perderam tudo que tinha. Aqui no canal Mestre em Rankings, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica o ex-jogador ganês Souleymane Sané, que jogou no Freiburg e no Nuremberg da Bundesliga. Ele embolsou cerca de 2 milhões de euros quando jogava. Esse número para a atualidade parece pouco, mas na sua época era um bom dinheiro. Sané não conseguiu manter-se atualizado e não pôde pagar as suas despesas correntes. Um investimento que realizou de 150 mil euros foi a chave, gerou despesas e assim acabou destruindo aí todo o seu patrimônio, e ele perdeu tudo que tinha conquistado ali através do futebol. E na 9ª colocação fica o ex-jogador de futebol alemão Andreas Brehme. Ele conseguiu chegar à final da Copa do Mundo da Itália de 90 e também chegou a fazer um gol naquela edição. E graças ao seu gol, a Alemanha tornou-se campeã mundial. Olha só a importância desse cara. O ex-zagueiro passou de herói nacional para a limpeza de sanitários por causa de uma dívida de 200 mil euros. Seu último trabalho fixo foi em 2006, quando ele foi assistente técnico do Stuttgart. Realmente é algo muito triste, né? Ver um cara que foi responsável por um título de uma seleção ir de 100 a 0. Ou seja, do sucesso ao fundo do poço. E na 8ª colocação fica o ex-jogador Júlio Alberto. Júlio Alberto, ex-Barcelona e Atlético de Madrid, foi companheiro inclusive de equipe de Diego Maradona. Ele diz que o ajudou com seus vícios, algo que Maradona nunca pôde retribuir. O dinheiro gasto o marcaram depois de seu tempo de jogador e o deixaram sem trabalho e família. Júlio Alberto culpou os vícios pela deterioração de sua vida em geral, não apenas o lado dos esportes. Ou seja, o cara conquistou tudo o que tinha para conquistar através do futebol, poderia ter uma vida estabelecida, mas os vícios em coisas ilícitas acabou aí tirando tudo que ele tinha, mas pelo menos deixou seu legado no futebol. E na 7ª colocação fica o ex-jogador brasileiro Ailton da Silva. Ailton da Silva foi a transferência mais cara do Werder Bremen e também campeão por lá. Uma de suas despesas extremas foi a de 100 mil euros por mês que gastava com roupas. Além disso, fontes próximas ao jogador disseram que ele nunca teve uma boa gestão de sua renda. Finalmente, ele fez investimentos que não lhe deram lucro. Realmente, a sua vida de ostentação e gastos exagerados acabaram aí com a sua fortuna conquistada através do futebol. E assim ele foi do sucesso ao fundo do poço. E na 6ª colocação fica o gigante Adriano, ou Adriano Imperador, como você preferir. Ex-jogador do Inter que fez a sua fortuna com base em gols. Os problemas de comportamento o forçaram a retornar ao Brasil, onde sua falta de controle aumentou. Além de sua condição física um pouco fraca, às vezes supostos problemas e seu exagerado consumo de álcool o levaram para longe do futebol. A última aparição foi em equipes de 4ª divisão dos Estados Unidos. Obviamente ele deve ter alguma grana ainda, mas o fato é que ele perdeu muita coisa por não ter se dedicado ali 100%. Mas fora isso, Adriano Imperador é uma pessoa super humilde e que todo mundo gosta. E esses problemas são problemas aí pessoais dele e que, claro, não interferem na sua qualidade nos anos em que jogou dentro de campo. Afinal, temos que saber diferenciar o futebol, vida pessoal e outros aspectos aí. E o número 5 aqui da nossa lista é Christian Vieri. El Toro. Christian Vieri sabia como aproveitar os contratos milionários que floresciam no futebol. O ex-atacante italiano teve sua época de ouro na Série A, onde ganhou muito dinheiro. Vieri perdeu seu dinheiro no cassino e o trabalho de toda a sua vida. O coquetel explosivo foi completado com saídas noturnas, bebidas alcoólicas e mulheres. Alguns anos atrás quebrou a empresa que mantinha e perdeu mais de 14 milhões de dólares. Ou seja, o cara praticamente já tinha ali a sua vida garantida depois do futebol.
mas ali as suas decisões erradas durante a sua vida acabaram tirando tudo dele. Obviamente esses jogadores que perdem grande parte da fortuna não ficam totalmente zerados, afinal futuramente ele ainda consegue algum patrocínio e tal e conseguem ir ali sobrevivendo, mas não naquele padrão de vida que tinha anteriormente. O número 4 da nossa lista é Giuseppe Meazza ou Giuseppe Meazza, depende aí do lugar que tem a pronúncia diferente. O estádio onde joga o Inter da Itália se chama Giuseppe Meazza, devido ao histórico desse atacante que brilhou nos anos 30. Naquela época, com o futebol ganhava-se muito menos dinheiro do que na atualidade, mas o pouco que ele foi capaz de juntar foi mal gasto em álcool e no jogo. Não foi à toa que Meazza morreu de cirrose. Inclusive ele foi considerado um dos melhores jogadores da Itália de todos os tempos, mas teve um fim trágico aí, né? É um jogador um pouco conhecido atualmente, afinal jogava muito tempo atrás, lá na década de 1930. E abrindo o top 3 nós temos mais um brasileiro aqui na lista, Marcelinho Paraíba. Atualmente ele é treinador, mas quando jogador já fez parte do clube Hertha Berlim, o mais importante em que ele jogou aí na sua carreira. E depois de festas exageradas e muitos gastos, ele perdeu quase tudo que ganhou com os melhores clubes que jogou. É realmente muito triste essa situação que a gente vê na mentalidade dos jogadores que não sabem gerir o próprio dinheiro, né? Geralmente segue um padrão, né? Festas, drogas, álcool, mulheres e tudo mais. Isso acaba aí com a carreira de muita gente, né? Principalmente das pessoas que vêm lá de baixo sem muita ali base de educação financeira. E o número 2 da nossa lista é o ex-jogador Van der Meyde. O holandês Van der Meyde fazia parte do Ajax com Zlatan Ibrahimovic, Wesley, Rafael van der Vaart e muitos outros, e fez incursões no Inter de Milão e no Everton inglês. O álcool e problemas em sua família o levaram à ruína. Sua explicação era que ele não queria pensar em futebol e por isso bebia. Seu alcoolismo atingiu o pico aos 31 anos, quando teve que se aposentar porque já era insustentável. Realmente quem quer ter uma carreira longa e promissora não pode cometer esse tipo de erro, né? Principalmente na casa dos 30 anos, quando o corpo não tem mais aquele vigor de um jovem de 20. Primeiro lugar, o número 1 da nossa lista aqui dos jogadores que perderam tudo fica Garrincha, isso mesmo. O caso mais clássico de jogador que teve e perdeu tudo pode ser resumido na vida de Garrincha. O eterno anjo das pernas tortas, como era apelidado, do Botafogo e da seleção brasileira, perdeu dinheiro de todos os jeitos e maneiras possíveis, enganado por empresário, mulheres e bebida. No fim da vida estava sem nada e vivia da ajuda de amigos. Mas realmente, fora isso, ele foi um dos maiores jogadores aí pelo Brasil. Afinal esteve aí em grandes conquistas de Copa do Mundo, como a Copa de 58 ao lado de Pelé e a de 62, onde ele foi maior protagonista, afinal Pelé estava lesionado. Realmente foi triste aí o fim dessa lenda do futebol brasileiro. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings, deixa um like, um comentário aqui embaixo e comenta outro jogador que não apareceu aqui. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings.